12º pedido de comissão processante contra o prefeito Emanuel Pinheiro. 11 não deram certo. Por que o 12º pode dar? Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Michele, bom dia, ouvinte do Jornal da Cultura. O prefeito Emanuel Pinheiro, para começar, será julgado pelo STJ no dia 20 de setembro, na próxima semana. A comissão processante deve entrar em pauta para votar a sua abertura na terça-feira. Pelo menos essa é a programação que imaginamos. Deve ser lido hoje, Antero. Antes do julgamento, Antes do julgamento, portanto. A relatora desse processo é a mesma ministra que manteve a intervenção lá no STJ. É alguém que conhece muito bem o contexto de Cuiabá. E os vereadores, fiz esse convite na tribuna, deveriam aproveitar esta oportunidade, primeiro pelos seus próprios nomes e honras, mas pensando de forma institucional, seria muito positivo para a Câmara, Antero, que a Câmara tomasse uma providência antes que a Justiça fizesse, porque inevitavelmente fará. Este julgamento que acontece agora no dia 20, ele pode retomar, na verdade, o que houve. O juiz Bruno de Oliveira Marques decidiu pelo afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro na Operação Capistrum. E o prefeito conseguiu uma suspensão deste afastamento. O que está em julgamento é a queda dessa suspensão, ou seja, o Ministério Público pediu esse afastamento do prefeito e esse afastamento foi deferido, porém suspenso a pedido do prefeito. O que está em julgamento é isso. Repito, portanto, o meu convite aos colegas para que possamos dar essa contribuição para a democracia e para a credibilidade dessa casa e principalmente para o ouvinte, porque os 25 representantes, os 25 vereadores, eles precisam se dobrar à sua vontade. E se você que está me ouvindo não está satisfeito com a gestão da nossa cidade, e principalmente você que tem contrato com a prefeitura, é terceirizado da prefeitura, de alguma empresa pública, vai pesquisar, vai verificar se o seu FGTS está depositado, vai verificar se estão recolhendo o seu INSS, os seus direitos, porque esta processante tem a ver com isso. E isso chama apropriação indébita previdenciária, com pena de prisão. Claro que isso, no âmbito privado, é uma coisa a ser julgada pela Justiça, não pela Câmara. A Câmara vai julgar um crime de responsabilidade conexo a isso, Antero. Agora, vereador, o senhor está dizendo para a gente que está na hora, que vai ter a decisão judicial, que é o momento dos vereadores evitarem esse desgaste, mas a gente teve recentemente uma iniciativa do vereador Luiz Fernando de abertura de uma CPI, a CPI do Calote, chegou a alcançar as 9 assinaturas necessárias e de última hora o Quero Quero argumentou que tinha mudado de ideia, tirou essa assinatura e a CPI não prosperou até o momento. Na comissão processante a gente precisa de 13 votos, né? De 13 assinaturas? Isso, a gente precisa de 13 assinaturas, não? Eu vou explicar porque, na verdade, eu mesmo tive que dar uma mergulhadinha nisso para entender, conversei com o apoio legislativo. O processo de abertura de comissão processante, essa processante que estamos propondo para caçar o prefeito Emanuel Pinheiro, ela precisa de maioria simples. Então, na prática, e isso compreendemos agora com bastante clareza, com bastante solidez para poder passar essa informação, a partir de 13 vereadores em plenário, ou seja, quórum para começar a votação, a maioria é simples. Portanto, com 7 votos podemos abrir uma processante. Então, se houverem 13 vereadores em plenário no momento dessa votação, que é uma votação extremamente delicada, né, Michele, Antero, ouvinte, porque os vereadores que votarem contra a abertura dessa processante, votarem publicamente durante uma sessão, vão ter que votar depois pela concessão do parcelamento, pela autorização, do parcelamento. Ou seja, não havendo os 25 em plenário, havendo, por exemplo, 13, com 7 votos aprovamos a processante e já tivemos 8 assinaturas pela abertura de uma CPI. Portanto... Que viraram 7? Que viraram 7 a partir do momento que protocolei, né? Não, o Quero Quero retirou a assinatura. O Quero Quero era a 9ª.
Era a nona, porque era necessário 9 assinaturas. Mas algo relevante, Antero, isso é importante dizer. Uma das consequências, talvez a consequência dentro do legislativo que mais interessasse a esta comissão parlamentar de inquérito, porque o que a CPI faz? Ela investiga, né, Antero? O que é o pedido de parcelamento? É uma confissão. A confissão de que descumpriu o orçamento, não pagando os impostos. É a confissão de que não cumpriu a lei, recolhendo dinheiro, Antero. Eu ouvi uma entrevista do prefeito Emanuel, não sei se você viu, na TV Pantanal. Eu, casualmente, percorrendo e tal, papai estava dando uma entrevista para o jornalista Paulo Coelho e para o professor Lorenberg. Certo. E nessa entrevista ele falou que dentro desses recursos, inclusive, tem 10 milhões da intervenção. Dentro desses recursos que ele está solicitando de parcelamento à Câmara Municipal de Cuiabá, tem 10 milhões de intervenção. E assim, e não será inusitado, os tribunais superiores sabem disso, não é a primeira vez que prefeito, que governador, que autoridades do Poder Executivo, porque o Legislativo não, até o chefe do Poder Legislativo pode fazer também, né? Não é a primeira vez que eles fazem isso de descontar na folha, não recolher e, portanto, causar esse prejuízo e depois buscar o horário para recompor. Então, assim... E também acreditar que numa comissão processante, um assunto... Porque esse assunto vai chamar a atenção, né? As pessoas vão querer ir para o plenário. Não tem como ter 13 vereadores em plenário para decidir um assunto desse. Mas, Antero, na verdade... Até porque é o seguinte, quem coloca em votação é a mesa diretora, né? Sim. Não, é regimental. Tem que entrar em pauta na sessão seguinte à leitura. Lê hoje, entra em pauta na terça. Vai ler hoje? Sim. Tá. E para propor, basta a sua assinatura? Sim. O senhor estava dizendo da diferença da CPI para a comissão processante. Você disse, a CPI ela visava investigar esse caso da dívida que ficou conhecida no projeto proposto como Lei do Calote. Qual é a diferença aí da proposta da comissão processante? E é importante porque isso, de certa forma, também é uma resposta ao comentário do senhor, Antero. Michele, a CPI serve para investigar. Ela é uma comissão parlamentar de inquérito. Uhum. O prefeito, Emanuel Pinheiro, eu não gosto de... A comissão processante também. Não, a comissão processante, ela julga. Sim, mas ela vai julgar, mas antes de julgar ela tem que construir um processo. Perfeito, mas você quer um exemplo disso, Antero? Uma das consequências de uma CPI é a abertura de uma processante. E a diferença é que, ao pedir o parcelamento, o prefeito Emanuel Pinheiro confessou o quê? Que descumpriu o orçamento, confessou que deu um prejuízo de 65 milhões de reais. Ouvinte, quanto é 65 milhões de reais? 65 milhões de reais é só o prejuízo que ele já deu de não pagar o que ele devia, que ele já subtraiu da conta dos trabalhadores. 65 milhões. Olha o prejuízo. Fora descumprir lei. O prefeito, ao mandar o pedido de parcelamento, Antero, ele já fez a confissão. Isso é uma coisa que, inclusive, foi conversada dentro ali dos bastidores da Câmara. Os vereadores com um pouco mais de experiência sabiam que aquilo ali não era caso para uma CPI, era caso para uma processante, está confessado. O prefeito Emanuel Pinheiro pediu o parcelamento porque ele não consegue ter acesso aos recursos de convênios, de emendas. Ele está inviabilizado. Ele subtraiu o recurso, Michele, da conta dos trabalhadores, ele não pagou o que tinha que pagar, Antero? Só que... De convênio ele não consegue, mas de emenda... Emenda fica restrita, ele não consegue emenda para tudo, ele consegue emenda para 3 setores. Mas não pode receber. Não, pode receber sim, isso aí é lenda. Não, a certidão, Antero... Conversei com o senador Carlos Fabra, conversei com o senador Jaime Campos, conversei com os deputados federais. Os deputados federais são tão bons, o Congresso brasileiro é tão eficiente que eu acho que o correto era barrar. Mas o Congresso brasileiro é tão eficiente que emenda. Porque aí não é para atender o prefeito, é para atender o parlamentar. Aí não tem problema nenhum, está liberado. Então, mas deixa eu até já fazer uma quando é emenda, aqui, né? Parece que a Michele tem razão com relação aos setores, né? Que tem que destinar para a saúde, para educação e para assistência social. A Andressa me trouxe aqui
165 milhões. 165 milhões... que é o pedido do prefeito. 165 milhões é o pedido do valor do parcelamento original. Eu estou falando de 65 milhões de multas, de correção, de juros. Que vai crescer aí. Só, Não, só do hoje. Só da data base de agosto. Ou seja, só entre o início da dívida e hoje... Já são 65 milhões que não precisavam sair do bolso do cuiabano e já tem que sair. Fora o juro para parcelar essa dívida. E o argumento do prefeito quando ele pediu o parcelamento é pandemia. Essas dívidas começam a acumular em 2017, Antero. Já tinha pandemia? Não tinha. E aí quando o senhor fala, porque o prefeito alegou isso, alegou aquilo... Desculpa, eu acho que isso aí não dá processo. O Emanuel Pinheiro é um mentiroso contumaz. Ele foi em um outro estúdio, no qual inclusive já estive com o senhor, e lá ele falou que era tudo patronal. Mentira! Já está também assumido por ele nessa atualização dos valores. Tirou dinheiro, sim. Ele foi lá, tirou dinheiro do salário dos seus contratados e não repassou. Mas o patrão aí é a prefeitura, tá certo, é patronal mesmo. E aí, essa é a parte legal, Antero. Muitos vereadores alegam, porque não necessariamente escândalo tal comprovou algo em relação ao prefeito. A justiça vai comprovar. Inevitavelmente, este homem será responsabilizado por todas essas 20 operações, por tudo que aconteceu em Cuiabá, pelas cenas do paletó. Não tem como. Agora, a justiça segue seus trâmites. Contudo, Antero, nesse caso, ele está tirando dinheiro do bolso do trabalhador. E eu quero reforçar esse convite. Você que tem algum contrato, você que é terceirizado, você que trabalha para a prefeitura, que não é servidor, vá verificar o seu FGTS. Acesse o aplicativo da Caixa e verifique. Por quê? Porque essas pessoas, Antero, que tiveram na empresa na Limpurb, na empresa de saúde, a empresa pública de saúde do município, essas pessoas não têm FGTS na conta, Antero. Mas eu estou querendo entender isso. O que tem a empresa de ver com o FGTS, cara? A empresa presta serviço para a prefeitura. Certo. Vamos supor aqui, a empreiteira A presta serviço para a prefeitura. O que tem a ver? A prefeitura vai ficar inadimplente com ela, está devendo à empresa. Tá? O que tem a ver o FGTS aí? Porque não tem absolutamente nada a ver o FGTS, porque qual é o FGTS da empresa? A empresa é pública, Antero? Não, é privada. A empresa pública de saúde... Não. Estou falando o seguinte, você está falando que fornecedor da prefeitura... Não. Eu não estou falando de fornecedor. Só a empresa pública de saúde? Não, eu estou falando... De servidor terceirizado. Não, eu estou falando quem tem contrato, pessoa física com a prefeitura, vá desesperadamente baixar o aplicativo da quem Caixa. É funcionário da prefeitura. Quem é funcionário da prefeitura? Eu estou entendendo que você está falando quem tem contrato não, com empresa. Eu estou falando de empresas públicas que são financiadas diretamente pela prefeitura, que estão sob o controle, sim, do executivo. Certo. Tá? Então, assim... Diferente de outros tantos escândalos, Antero, neste caso, essa apropriação previdenciária que tem pena de prisão na justiça recai sobre quem, Antero? Sobre o patrão, correto? Quem é o patrão no caso? E quem confessou isso? E como que funciona lá na Previdência? Você vai preso. Você não vai preso, sabe como, Antero? Se você pagar. E como ele não tem dinheiro nem para arrumar asfalto, e ele não tem dinheiro para pagar isso também. Aí ele vem aqui na Câmara e fala assim, sou culpado. Portanto, lá, dentre as discriminações dos crimes de responsabilidade, nós temos 3 incisos permitindo que a gente, enfim, Antero, retire esta pessoa que Deus o abençoe. Repito isso, que ele se arrependa em casa, fora da prefeitura. Mas retirar esta pessoa que é incompetente, e até que a justiça prove corrupto, aí é com a justiça, do comando da prefeitura. O senhor sabe, a prefeitura não foi entregue na situação financeira que está, Antero. Cuiabá não tem dinheiro para pagar o que retirou do salário dos trabalhadores e não repassou para a Previdência, Antero. Vai arrumar o asfalto? Não vai, Antero. Essa é a realidade. Como que o senhor vê o pedido de investigação ou a movimentação dentro da Câmara para investigar a denúncia que o prefeito Emanuel Pinheiro fez sobre a
intervenção na saúde de Cuiabá. O senhor acredita que esse caso ele precisa ser averiguado? Isso pode ser uma cortina de fumaça? Como que o senhor analisa esse contexto dentro da Câmara? O Emanuel Pinheiro é um ilusionista, Michele. Não, mas para aí. Você conhece algum crime que não tenha sido um criminoso que denunciou? Por exemplo, agora o Mauro Cid tá fazendo lá... Diz que tá cantando. Tá cantando, né? Tá cantando igual o melhor dos passarinhos, né? E tá cantando tudo quanto é música lá. E aí? O que o Mauro Cid falou não vale porque ele cometeu o crime? Não vale? Quer dizer, então nenhuma denúncia pode ser apurada? Ou é função do vereador assim, não, esse aqui eu não acredito, porque esse cara aqui tem cara de que é um ilusionista. Eu quero saber o seguinte, essa é uma das discussões, inclusive, que eu acho que precisa ser feita. Sim. Emanuel Pinheiro é um ilusionista, tá bom, mas e esse documento que ele apresentou? Porque ele apresentou um documento. Remédio Cibalena, não é, eu tô chutando aqui, nem sei se existe mais Cibalena. Remédio Cibalena. O documento é de quem? Do Tribunal de Contas. Mostra que o preço unitário do Cibalena é 0,10 centavos. Eu não estou dizendo que é verdade ou não. Estou dizendo que ele mostrou um documento do Tribunal de Contas. Esses 10 centavos foi adquirido por 0,80 centavos. Também documento do Tribunal de Contas. E que isso dá um superfaturamento de tanto. E que no somatório de todos esses remédios aqui, dá um prejuízo de mais de 50 milhões, 100 milhões, sei lá quanto. Ele fala de um rombo de 183 milhões. 183 milhões. Com dados, segundo ele, do Tribunal de Contas. Tá bom, ele é fanfarrão. Mas e aí? Ele é muito fanfarrão. Tá bom, mas e esse papel não precisa ser analisado? Então, então em nome da fanfarronice, joga isso para debaixo do tapete. Não. Eu jamais vou ser a favor de nada debaixo do tapete. Mas é assim, o senhor é da comunicação. Uma máxima da comunicação é, se não está gostando do assunto, muda de assunto. Né? O prefeito Emanuel Pinheiro está fazendo uma cortina de fumaça, me perguntou, né, Michele? Sim, está, Antero. Não, tudo bem, se isso é mentira ou não. Pode até estar, mas eu quero saber, por exemplo, perfeito. A Assembleia convocou ontem a interventora. A interventora. Certo. Que vai dar explicações terça-feira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu posso dar uma resposta sobre isso? A resposta que eu tenho sobre isso não é minha. Vereador. A resposta que eu tenho sobre isso não é minha, tá? A resposta que eu tenho sobre isso é do Hugo Felipe Martins de Lima, procurador do Estado concursado. Aquele que foi o interventor durante os 10 primeiros dias da intervenção e fez toda aquela auditoria. Não. O que ele fala? O Hugo Felipe não me falou. O Hugo Felipe fez uma manifestação dirigida ao desembargador Orlando Perry no dia seguinte. No dia seguinte não, uns 2 dias atrás, nesses dias posteriores a esta movimentação do prefeito. Neste documento encaminhado ao desembargador Orlando Perry, ele aponta, primeiro, que a equipe de intervenção, Antero, ela é composta por, inclusive, 3 auditores do Tribunal de Contas. A equipe de intervenção é composta de forma interinstitucional. Segundo, apontando justamente estas falácias, apontando que houveram e há periodicamente prestação de contas, não à Câmara só, que acontece 4 vezes ao ano lá na prestação de contas quadrimestral, mas uma prestação de contas periódica ao próprio desembargador, se não me engano, mensal. Por quê? Porque a intervenção está cumprindo uma decisão do desembargador, melhor, do Tribunal de Justiça, agora já colegiada, a partir de um pedido do Ministério Público. Então, naquela resposta, ele não só rebate estas falácias, mas principalmente fala, desembargador Orlando Perry, isto aqui que o prefeito está fazendo, e ele coloca lá cópias, mais do que isso, Antero, ele coloca lá cópias das matérias falando que o prefeito fanfarrão foi na Assembleia, foi na Câmara, e ele coloca as matérias e fala assim, desembargador, a sua decisão aponta que qualquer embargo ao cumprimento da vossa decisão Enfim, ele encaminha tudo isso para o desembargador e fala assim, desembargador, chegou para o senhor essa denúncia aqui?
porque este fanfarrão de quem o senhor retirou por incompetência / corrupção o controle da saúde está envolvendo outros poderes em denúncias vazias, essas são as palavras do procurador, mas essas denúncias chegaram aqui para o senhor, porque senão isso aqui é um claro descumprimento da vossa decisão, que impede embargo a ela, atrapalho a ela. E é isso que o prefeito Emanuel Pinheiro está fazendo neste caso. Tá, eu queria só saber o seguinte, que são 3 órgãos que existem nessa questão que o senhor falou. Um é a Procuradoria-Geral do Estado, a outra é a Defensoria Pública, e a outra é o Ministério Público. Não. Qual o papel da Defensoria Pública do Estado? Mas Defensoria... Não, eu quero só chegar a uma conclusão. Você está fazendo... Tá. Eu estou comentando a sua resposta. Qual o papel da Procuradoria-Geral do Estado? É defender o Estado. Certo. Tá. Uhum. Qual que é o papel da Defensoria Pública? Defender o município. Não. É defender o cidadão até contra o Estado. Sim. Qual o papel do Ministério Público? É ser o fiscal da lei. Então, que a Procuradoria-Geral do Estado defenda o Estado é uma coisa, assim, absolutamente normal. E o a mesma coisa, é o seguinte, você não vai esperar que aquele advogado que ontem foi na tribuna, ele foi lá defender o cara falou, não, tem que quebrar tudo, tem que invadir, tem que destruir os poderes, tem que não sei o quê. O cara foi lá na tribuna e falou, olha... Meu cliente é inocente, etc e tal. No julgamento dos atos antidemocráticos. No julgamento dos atos antidemocráticos. Você não vai esperar que o advogado dele vá falar contra ele. É um caso, assim, absolutamente normal, né? Mas eu acho que os órgãos de investigação têm que investigar. A PGE não é para investigar. A PGE é para defender o Estado, né? Mas nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência. Interessa! Na sessão de hoje, aprova a comissão processante do Emanuel ou não? Só lê. E aí na próxima sessão pode votar. Só lê hoje, na próxima sessão deve ser votado. Já aproveito e convido você, munícipe, vamos lotar as galerias, porque você que manda naquelas 25 pessoas lá, inclusive eu. Ressaltando que a gente está entrevistando o vereador Felipe Correia aqui na Rádio Cultura nessa manhã. Vereador, o senhor acha então que não precisa investigar a denúncia que envolve a gestão do gabinete de intervenção, que é do Estado de Mato Grosso, porque tem a decisão judicial, porque tem todo mundo acompanhando? A Câmara não precisa executar essa função de fiscalizadora? A Câmara continua sendo responsável pela saúde do município. Isso é uma realidade. A saúde está sob intervenção estadual por decisão judicial. Mas a saúde é municipal. Precisa investigar, Antero, Michele, e todo mundo que me conhece sabe que eu cheguei aqui sem fazer compromissos espúrios. Então, investigar a quem for necessário é algo necessário no Estado Democrático de Direito. E condenar só quem tem culpa, né? E condenar só quem tem culpa. O presidente da Câmara não gosta muito dessa frase, mas pau que bate em Chico... Bate em Francisco, ele é Chico e é Francisco, só apanha duas vezes. Ele, né? Mas assim, o que eu estava reforçando, e assim, isso é importante reforçar, eu vou encaminhar, inclusive, para ti, Antero, Michele. Manda para mim. Essa manifestação do procurador Hugo, que foi encaminhado para o desembargador Orlando Perry, aponta que entre os co-interventores há 4 enfermeiros, 1 analista, 1 controlador e 1 fiscal de tributos, e o grupo é assessorado por uma equipe de conformidade, constituído por 1 procurador, 2 controladores do Estado, e aí sim interinstitucional. Tá, e você 3 auditores, que 3 decisão, ela reúne tudo isso. 3 auditores do Tribunal de Contas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, na verdade, Antero, você sabe quem que fez a notícia do fato aqui, ó? Isso aqui ele encaminhou. Quem fez a notícia do que o prefeito está distribuindo para o presidente da Assembleia, presidente da Câmara, quem enviou essa notícia para o desembargador que mandou intervir em Cuiabá foi o procurador. Ele pegou e falou, desembargador, olha o que está acontecendo aqui. Não, eu sei, tudo bem, mas a manifestação do procurador, tudo bem, é legítima, é do direito dele. Eu quero só reforçar o seguinte, ele não fez uma reclamação com o desembargador,
Ele reportou ao desembargador os apontamentos que vocês estão me perguntando se deve ser investigado. Gente, entendam o seguinte, diferente de outros contextos, neste caso a saúde, ela está sob intervenção por decisão do Poder Judiciário. A fiscalização desses apontamentos, se eventualmente há alguma coisa errada, ela é direta pelo Poder Judiciário. Não, a prestação, os relatórios, Antero, os relatórios da intervenção, eles são encaminhados diretamente ao desembargador Orlando Perry e ao Tribunal de Justiça. Tá bom, o desembargador Orlando Perry cobra relatórios, inclusive periódicos do Tribunal de Contas. Mas o desembargador Orlando Perry determinou a intervenção na saúde de Cuiabá. Certo. Ele não interviu na Câmara Municipal de Cuiabá. Sim. Ele não tornou menor o mandato dos vereadores. Sim. Ele não diminuiu os vereadores para dizer, vereadores, vocês não podem fiscalizar. O que está aí na Constituição que cabe a vocês fiscalizar, vocês não devem. Ele não fez isso. Ele não diminuiu o poder de fiscalização do Ministério Público. Ele não diminuiu o poder de fiscalização da Assembleia. Sim. Ele estabeleceu apenas, então, somente uma intervenção no município de Cuiabá para melhorar a saúde. E realmente melhorou. Andou a fila, andou a cirurgia, andou por contratação de médico, andou colocação de remédio no posto de saúde, uma série de coisas. 30 unidades em reforma. Que indiscutivelmente melhorou. A questão da reforma, eu acho que é uma bobagem. Isso não era da intervenção. A UPA Leblon era para ficar daquele jeito, parado? Rapaz, é o seguinte, ele interviu em Cuiabá porque não terminou a UPA Leblon. Eu quero saber se é motivo de intervir em Cuiabá porque não terminou a UPA Leblon. Porque se for assim, tem que intervir no Estado porque não concluiu o trecho de Alta Floresta com o líder que está atolado. Pelo amor de Deus. Antero, interviu porque estava matando gente. Mas a partir do momento que tem controle sobre a pasta, eles estão executando as coisas necessárias. Por isso a intervenção. Isso. Mas não para reformar 30 UBSs, que está no decreto. Eu acho que a justiça se cumpre a decisão da justiça. Mas a justiça é criticável, como qualquer outro. Eu sou admirador, acho que é um dos grandes brasileiros, é um dos maiores nomes do Poder Judiciário de Mato Grosso, é uma das pessoas mais sérias que eu conheço, o desembargador Orlando Perry. Mas tem trechos ali do decreto da intervenção, não é hoje não, que quando ele assinou o decreto eu critiquei aqui. Pelo amor de Deus. É importante a intervenção porque assim poderá ser inaugurado a UPA Leblon. Isso não é trecho de intervenção. É importante a intervenção porque vão reformar 30 UBS. Mas qual que é a parte bacana, Antero? A parte bacana é retomar a cirurgia, é retomar remédio, é retomar... É isso que melhorou. Servidor. É isso que é importante. Mas as reformas... Servidor, tudo isso é importante. Fornecedor, o senhor já foi tudo isso é importante. O senhor já foi na Policlínica do Cochiponta? Na época que ela estava parada? Aquilo ali impede o próprio atendimento, Antero. Aquilo é insalubre. Entende? Aquilo ali não tinha a ver com estética. Aquilo ali tinha a ver com a segurança dos pacientes. Aquilo ali era um cenário de guerra. Entende? E assim, sobre a questão da decisão, eu claro que respeito, o senhor sabe demais que eu respeito demais, mas assim, decisão judicial, na minha opinião e no meu papel, ela se cumpre. Exatamente. E se recorre. E o Emanuel Pinheiro está recorrendo e está tomando um pau atrás do outro. Então, inclusive a ministra que vai julgar o possível retorno do seu afastamento é a mesma que negou o fim da intervenção. Saúde, né? Aliás, tem a ver com a saúde. A Operação Capistrum, Antero, apontava... Exato. O cabidão da saúde. Apontava o canhão político, que ele chamava de canhão político. Ou seja, contratar um monte de gente na saúde para comprar o apoio... Sem qualificação, é isso aí. Indicando pessoas ali. E o principal, Antero, descumprindo decisões do Judiciário e do TCE. É aí que entra o principal. O TCE e o Judiciário estavam falando, faz concurso, cara, faz o que tem que fazer, para de contratar esse monte de gente. Não, e ele estava usando esse monte de cargos, milhares, para fazer o que ele chamava nas suas mensagens de canhão político. Como assim? Eu tenho, sei lá, milhares de cargos para contratar apaniguados de aliados políticos. É isso que vai ser jogado dia 20, né? O retorno do afastamento em relação a isso. No pronunciamento que o senhor fez na Câmara, o senhor disse o seguinte... colegas, está na hora, o prefeito não é mais capaz de oferecer para vocês o que ele já ofereceu em algum momento. Nesse momento fica só o desgaste. O que o senhor quis dizer com isso, vereador, quando o senhor disse assim, desembarquem desse trem que está descarrilhado, porque o prefeito não tem mais condições de oferecer o que ele já ofereceu antes? Senão, pulem logo, porque senão vocês vão cair no precipício.
50% dos eleitores de Cuiabá não votariam de forma alguma em alguém apoiado pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Dados da última pesquisa. Uhum. O prefeito Emanuel Pinheiro não tem dinheiro para pagar o INSS e o FGTS que ele subtraiu da conta desses contratados da prefeitura. Quanto mais para fazer o que essa cidade precisa. Se a saúde, Antero, está melhorando é porque saiu do controle do prefeito. Não tem condições. Não tem condições de fazer nada. E a base do prefeito, ela é tão sólida quanto um prego na areia. Ali, 2, 3, não sei, poucos, uma mão, realmente vão com ele até o fundo do poço que o espera. E o espera no judiciário. Não tem opção. O restante, Antero, Michele, ouvinte, o restante está esperando só ficar insustentável com você, cidadão, eleitor, munícipe. O restante, a partir do momento que entender que você, cidadão, não aceita mais esse irresponsável no comando da prefeitura, eles vão seguir o caminho deles. E estão esperando, Michele, eu tenho certeza, só a hora certa. Roeram até os ossos. Quando se fala roer, é assim, levar vantagem? Se aproveitaram do que podiam se aproveitar? Não, eu não digo os colegas em relação a roer até os ossos, eu digo de uma forma geral. A prefeitura de Cuiabá está destruída financeiramente. Assim. Tem uma pergunta aqui, infelizmente, que estão começando a mandar a pergunta agora, então eu pediria para ser breve na resposta. Parece que é uma pergunta do Cristiano. Olha, fala pro Antero aí, já colocar assim, olha, eu sou Emanuel, 100%. Pelo amor de Deus, Antero, ajuda nós. Que fazem. Tá bom. Cristiano, eu não vou colocar isso, eu apenas estou questionando aqui. Eu não vou colocar, até porque quem me conhece sabe perfeitamente que, inclusive, o prefeito, o próprio Felipe trabalhava comigo na época, quando o prefeito rompeu comigo em função de que, até uma estupidez, na minha opinião, dele, porque eu fiz comentários sobre a questão do paletó, né? É a função de fazer o contraponto só, né? Agora, aqui na entrevista, para extrair o melhor do Felipe, a gente tem que provocar o Felipe, né? Lemes. Vamos lá, Lemes. Bom dia, Antero. Bom dia, Michele. Bom dia, vereador. Olha, eu gostaria de uma opinião do vereador, tá? Queria saber o que ele acha com relação à briga interna aí do governador com o prefeito, né? Eu acho que, primeiro, né, na minha opinião, eu como pensador, como pagador de imposto, o prefeito deveria ter brigado por esse modal lá, quando era deputado, né? E eu não vi uma guerra com relação a isso. E nessa época o nosso prefeito, né, era Mauro Mendes. Agora o nosso prefeito é Emanuel Pinheiro, né? Mauro Mendes governador. Mauro Mendes quer colocar aqui na nossa capital um modal totalmente já em que várias cidades do país estão retirando, né? Que é o BRT, né? Que é um modo ultrapassado, né? E não quer colocar, no caso, o VLT, né? Eu queria saber a sua opinião, o que o senhor acha disso? O senhor concorda com o prefeito que Cuiabá merece um transporte digno, né? Digno de uma repaginada na nossa capital, né? Porque Cuiabá vai ficar muito bonita com o VLT, né? Queria saber qual que é a opinião do nosso vereador. Lemes. Olá, Lemes. Obrigado pela pergunta. Lemes, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele era relator da Comissão de Acompanhamento das Obras da Copa e presidente da Comissão de Transportes na Assembleia Legislativa, quando a obra do VLT começou e quando ele foi filmado colocando dinheiro no paletó e o ex-chefe de gabinete do governador Silval disse que aquele dinheiro era propina. Naquele momento, como parlamentar, o papel do atual prefeito Emanuel Pinheiro era fiscalizar as obras da Copa. O que não fez, momento em que foi gravado, colocando dinheiro no paletó. Aliás, 6 anos dessa
dessa informação, né? Que está parado. Hoje, né? Inclusive Lemes e está na Justiça Federal, né? Hoje, inclusive, é aniversário aí desse episódio de impunidade. Filmado, tá? Não são ilações. Retornando. Portanto, o prefeito, quando ele era parlamentar do mesmo partido do então governador Silval, ele tinha o papel de fiscalizar, não fiscalizou, essas obras não terminaram. Agora, como prefeito, Antero, ele não quer deixar Cuiabá ter um transporte que resolva o problema da cidade. O BRT é melhor que o VLT? Esta avaliação, honestamente, ela precisa ser feita em números. Em números. Eu, Felipe, acho mais bonito o trem. O trem elétrico? O VLT? Acho mais bonito, sim. Agora, é viável? É escalável? É a melhor opção? Beleza, mas quem que faz essa opção política, Antero? O prefeito de Cuiabá não tem condições de pagar o INSS e o FGTS que ele subtraiu dos contratados da prefeitura. Ele vai construir o VLT, Michele? Quem decide o modal é quem vai pagar. Manuel Pinheiro primeiro precisa pagar as dívidas dele e dos outros que ele se apropriou dos direitos para depois ele poder decidir aí qualquer outra coisa. Não, quem está decidindo o BRT ou o VLT é o governo do estado que está fazendo a obra. Porque é o modal que ele vai pagar. Né? Ele fez a opção pelo BRT e o Emanuel defende o VLT. Né? Agora. Né? O primeiro político de Mato Grosso a defender o VLT fui eu na campanha do governador. Quando eu fui candidato a governador contra o Blairo Maggi, eu fui a Madrid e Paris para estudar a questão do VLT. E voltei de lá convencido que era possível o VLT. Inclusive, se eu chegasse a seu colega, nós vamos reduzir a passagem para R$1 e é viável reduzir a passagem para R$1 e oferecer o melhor transporte para Cuiabá. Então, depois a gente fala. Vamos fazer um compromisso aqui? Se nós formos colegas, vamos fazer o transporte público ser gratuito em Cuiabá. Pois é possível. Vamos? E é possível. Sabe por quê? Nós precisamos enfrentar a realidade. Nós temos mais veículos do que pessoas quase nesse município. Pois é. E nós vamos ter uma cidade inabitável se a gente não enfrentar esse problema. Pois é isso. Eu tenho uma discussão sobre isso. Bom dia, Antero e Michele. Opa, 9:01 já. Bom dia, Antero e Michele. Com isso nós vamos encerrar o programa aqui. Essa conversa de intervenção não resolveu nada. De quem que é a sua opinião? Tem que comprovar... Não, volta lá, deixa... Júlio César. Tem que comprovar que na noite de sexta para sábado uma amiga passou mal e não tinha clínico geral na Policlínica do Verdão. Ela foi obrigada a ir ao Hospital H. Bento. Pura falácia sobre a morte do menino de 13 anos que morreu por falta de atendimento. Ninguém falou nada. Bom... Aí ele cita outros vereadores aqui, né, que não falaram nada. Quem está falando isso é Júlio César. É Júlio César. Eu acho que sabe por que existe a intervenção em Cuiabá? Porque não tem coragem de afastar o prefeito Emanuel Pinheiro. Porque se tivessem coragem de afastar o prefeito Emanuel Pinheiro, não teria tido intervenção em Cuiabá. Juridicamente seria melhor. Assim, hein? Juridicamente seria melhor. Pois é, mas assim, você vê o Supremo aqui, passa pano no Odebrecht, passa pano não sei na onde, passa pano não sei na onde. É o caso de reler, eu vou até reler Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, né, Michel? Isso. Vou entrar lá ver se eu consigo o livro que eu não tenho em casa, o Casa Grande Senzala. Mas, na expectativa de hoje, aí amanhã se nos dá o resultado. Amanhã não, vai ser só na terça-feira. Vai ser semana que vem. Vai ser só na terça-feira. Tá, muito obrigado pela entrevista, vereador. Obrigado, Antero. Obrigado, Michele. Deus abençoe vocês, ouvintes. É isso aí.